Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Então, preste bem atenção. Hoje vamos falar acerca dos Salmos 82, versículo 6. Tá entendendo? Que diz assim: Vós sois deuses. Tá entendendo? E todo vós sois filhos do Altíssimo. Salmos 82, versículo 6. E Jesus, ele vai, na verdade, profetizar sobre a humanidade ao reforçar esses salmos, né, onde ele estava em um embate aí contra os fariseus, né, e os escribas, usando o mesmo salmo, o mesmo capítulo e o mesmo versículo, capítulo 82, versículo 6. Jesus repete dizendo: Vós sois deuses, tá entendendo? Então Jesus ele repete essa passagem aqui, tá entendendo? E ao repetir isso, Jesus está, na verdade, se entrelaçando aí com a lei mosaica, né? A lei de Moisés, que diz que o testemunho das pessoas são verdadeiros, ok? O testemunho das pessoas são verdadeiros. Aí só tem um problema aqui, pessoal. O problema é o seguinte, que quando Jesus falou isso, ele falou em uma época, né, em que ele se encontrava aqui no planeta Terra. Ele falou a nível religioso. Só que como Jesus, ele na verdade, a palavra dele se estende, se expande aí para várias coisas, porque ele é Senhor e dono de todas as coisas, a gente vai fugir um pouco, né, desse jargão aí sistemático religioso, né, que só nos dá uma visão, tá entendendo? Só nos dá um ângulo. E aí a gente vai descartar essa passagem aqui, mas vamos analisar, né, respeitosamente o ângulo deles. Dentro do jargão religioso, eles atribuem essa passagem aos líderes religiosos como que eles fossem uma espécie aí de deuses, né? Muito por conta de que eles eram, sim, autoridades, ou tinham algum grau de autoridade, como escribas, fariseus e saduceus. Tanto é que tem uma parte mesmo que eles pegaram aí a mulher adúltera e eles iam sim executar, ou seja, eles tinham poder de tirar a vida das pessoas usando o quê? Usando leis contra essa pessoa. Logo, eles eram sim deuses. Tá entendendo? Porque uma pessoa que tira a vida da outra está se colocando no, né, no pedestal aí, no epicentro, no centro, ou então aí no ranking, como Deus. Tá entendendo? E o que que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que essa mulher que foi apanhada em adultério, ela ia ser executada por essas autoridades. Tá entendendo? Por quê? Porque eles tinham algum grau de autoridade. Isso vale também, irmão, para toda a esfera humana. Juiz, tá entendendo? Qualquer espécie aí de desembargador, ministro, tá entendendo? E qualquer pessoa que tem algum grau de poder sobre o outro se torna aí, sabe, em algum grau, Deus sobre essa pessoa. Então, pegando essa visão aí, abrindo esse leque aí, você vai ver que juiz, autoridade, são pessoas que têm algum grau de poder. Mas na época de Jesus, Jesus estava se referindo a essa passagem e desaguando essa passagem aos fariseus, tá? Aos religiosos de sua época, que tinham algum grau de poder, como já falei aqui a você. Eles tinham tanto poder que eles tinham capacidade de julgar e condenar a morte e até tanto destruir como também tirar até a vida da pessoa. E Jesus usa essa passagem muito por conta de que o próprio Jesus usou essa passagem para se defender. Vocês estão entendendo? E só para poder ressaltar o que eu estou querendo te falar aqui é o seguinte: o próprio Deus, ele, né,
chamou Moisés de Deus. O próprio Deus chamou Moisés de Deus em grau, em escala menor, em grau diminutivo. Tá entendendo? Quando ele disse assim, ó, Deus disse para Moisés que você será um Deus sobre Faraó. Tá entendendo? Você será um Deus sobre Faraó. Ok? Isso aí está onde? Em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Então Deus disse que Moisés ia ser Deus sobre Faraó. Vocês estão entendendo? E o que foi que aconteceu? O próprio Faraó era tido também como Deus, chamado de Deus Sol. Vocês estão entendendo? Eu estou dentro do jargão religioso, porque eles apresentam essa circunstância e essa situação dentro do jargão religioso. Depois a gente vai ganhar, né, outra vertente aí, outro braço, outro caminho, né? Vamos caminhar por outra estrada, outros horizontes. Esses salmos mostram que na esfera humana, no versículo 6, no versículo 7 dos Salmos, capítulo 82, adverte os homens, né, tido como Deus, ou seja, as autoridades, seja ela qual for, tanto religiosa como também a nível social, que já falei aqui, desembargador, né, como juiz ou outra espécie de autoridade. Eles também estão sujeitos à morte, tirando toda a credibilidade deles mesmos aqui na Terra, porque eles não são eternos. Tá entendendo? Você pode observar que Nabucodonosor é um cara muito poderoso. Porém, Nabucodonosor não viveu eternamente. Ele tinha autoridade, ele era tido como Deus. Aí você vai lá para a Coreia do Norte, aí você vai ver um cara lá, né, o ditador da Coreia do Norte, que eu me esqueci até o nome desse cara aqui agora. Lá o cara herdou do pai dele o trono e imperou com braço de ferro, com braço de cunho de aço. E, meu irmão, todo mundo que passar por uma praça ali, né, onde se encontra a estátua do pai dele, e que não venerar e que não se prostrar, potencialmente é executado. Isso aí na Coreia do Norte, mostrando que tem gente que ainda se sustenta como Deus. Só que essa autoridade, né, que esse ditador aí, norte-coreano, da Coreia do Norte, ele é mortal, como todos os outros, como Nabucodonosor foi, como o próprio faraó, que era tido como filho do sol, filho dos deuses, como o próprio Moisés, que Deus disse que ele ia ser Deus acima de faraó. Deus disse isso, olha, você vai ser Deus sobre faraó. Deus disse isso a ele. Só que esses caras aí, né? E aí tem muitos outros, aí você vai ver aí Nabucodonosor, você vai ver aí o Ciro o Grande, você vai ver aí Alexandre, né? Quem não se lembra de Alexandre o Grande também. Você vai ver também aí os imperadores romanos, Júlio César, Calígula, Nero, Diocleciano, Domiciano, Adriano. Aí você vai ver também nessa esfera aí vários homens que dominaram quase uma parte do mundo, né? Que foram Constantino, a família Habsburgo, Adolf Hitler também tentou ser Deus, né? E todos esses estão na esfera, né? Na prateleira de homens mortais. Eles morrem mesmo. Estão entendendo? Eles morrem. E todos eles morreram. E no versículo, o versículo que diz assim, ó, vós sois deuses, mas você descendo mais um pouco, você vai ver que eles são homens mortais. E eles vão morrer. Entendeu? Então, não tem muito o que eles fazerem. Eles não conseguem dar vida a si mesmo, como Deus faz. Deus, ele se subsiste por ele mesmo. Ele não teve a quem jurar, jurou por ele mesmo. Vocês estão entendendo? Então Deus é o Deus que ele gerou a própria eternidade. Deus gerou a própria eternidade. Isso é extremamente confuso para um ser que vivemos
em 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A própria ciência se perde na cosmologia. A própria ciência se perde na botânica, ciência que estuda os vegetais. A própria ciência se perde diante da grandeza de Deus na biologia, em todo o ecossistema, seja no mundo subatômico, em grau menor, em escala menor, ou seja no macro, né? No mundo aí em escala maior, cosmologia. A ciência se perde. Então, Deus é o único ser que ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Vocês estão entendendo? Só que esses deuses aqui que eu acabei de falar aqui, eles vão morrer todos, meu irmão. Todos vão morrer. E todos os homens que passaram aqui, né, deixaram sua contribuição ou deixaram o seu legado, morreram. Não teve um que ficou vivo. Eles devem lembrar, meu irmão, de uma coisa, que tanto juízes como poderosos, como qualquer espécie de autoridade, embora que estivessem representando aqui na Terra algum grau de ser Deus, por ocupar algum grau de espaço de cargo de autoridade, que faz dele uma espécie de Deus, são todos humanos e por ser humanos, eles hão de morrer. E quando eles morrerem, eles sim vão prestar conta, vão prestar serviço agora e vão ficar e se bater de frente com a maior autoridade máxima, suprema de todo o vasto mega hiper universo, que é Deus, que criou tudo. Tá entendendo? Eles são deuses aqui, mas quando eles morrem, eles vão prestar conta agora a quem? Ao Deus Supremo. Tá entendendo? E nesse embate aí de Jesus com os fariseus, né? Onde Jesus usa essa palavra, vós sois deuses, muito por conta de que Jesus ele fez um milagre e aquele milagre, na verdade, afrontou a comunidade aí dos fariseus e dos saduceus, fez com que Jesus se auto-advocaciasse usando essa passagem, tá entendendo? Porque os judeus estavam acusando Jesus de blasfêmia, uma vez que Jesus alegou ser Deus. E citar, para se defender, essa passagem do Salmos 82, versículo 6, vós sois deuses. Entendeu? Então Jesus se defendeu e Jesus disse assim, vocês mesmos sois deuses, porque vocês são autoridade. Está entendendo? E se você é autoridade sobre outros seres humanos, em algum grau você é Deus. Nabucodonosor tinha o poder de tirar a vida e de permitir ter vida. Assim foi com todos os imperadores. Tá entendendo? Acabei de falar aqui do ditador da Coreia do Norte, né? Aquele maluco lá, o cara tem poder de tirar a vida mesmo. Você vê que o cara tá vivo até hoje. Tá entendendo? E tem algum grau, esses caras são Deus, porém mortais. Eles vão morrer e vão prestar conta a quem? Ao Supremo Deus, que é Deus, o Deus da Bíblia, chamado de Elohim. Que a palavra hebraica para Deus é Elohim. Tá entendendo? Só que existe por trás aí desse versículo, né? Um apoio exponencial de Jesus ao profeta Daniel. Agora sim, vamos entrar numa questão aqui de suma importância. Sem eles entenderem, existia um enigma aí, sabem, aonde Jesus ia, na verdade, deliberar aí exponencialmente um apoio a algumas passagens do profeta Daniel. E o próprio profeta Daniel foi o único profeta que viu o avanço, o progresso, sabe, em escala maior da ciência. Quando o anjo disse que a ciência, no livro de Daniel, ia se multiplicar. Tá entendendo? E o que acontece? Daniel, então, passa a ver o futuro, aonde, através da estátua do sonho de Nabucodonosor, e a cabeça, ela estava dividida, a estátua estava dividida, a estátua estava dividida em 4 partes, ok? E que quatro partes eram essas? A cabeça representava a Babilônia. Estou falando aqui da estátua de Nabucodonosor.
A cabeça representava a Babilônia. O peito representava a Pérsia. E o ventre representava a Grécia. E as pernas representavam Roma. Ok? No livro do profeta Daniel, existiu ali por trás daquilo tudo ali, dessa representativa da estátua, através do anjo, um mistério, aonde foi o anjo que revelou que mistério é esse. O mistério era que a ciência ia se multiplicar. Como não existe mais impérios, vamos substituir os impérios pelas revoluções industriais científicas. Tá entendendo? Porque não existe mais império. Então, vamos substituir agora esses impérios pelas revoluções científicas. Então, vamos lá, preste bem atenção. A cabeça, né, que representava a Babilônia, vai representar a primeira revolução industrial, que corresponde ao número 1.0, corresponde ao número 1.0. O peito, que representa a Pérsia, é a segunda revolução industrial, que vai representar o número 2.0. O ventre, que é a terceira revolução industrial, vai representar agora o número 3.0, que é a terceira revolução industrial. E agora a quarta, que representa as pernas, que é Roma, que vai representar as pernas, que é a quarta revolução, representa a representação dessa quarta revolução, chama-se revolução, né, tecnológica, a revolução cibernética. Tá entendendo? Isso aqui, eu estou falando da quarta revolução industrial, que corresponde a 4.0. Esse é o número. E nós estamos, sim, na revolução 4.0. Atente para isso, nós estamos agora na revolução 4.0, que são as pernas de Roma, que é a quarta revolução industrial. Tá entendendo? Que corresponde às pernas da estátua de Nabucodonosor. Como não existe mais impérios, foram substituídos por revoluções. A primeira, Revolução Industrial, que tem por número 1.0. A segunda, Revolução Industrial, que tem por número 2.0. A terceira Revolução Industrial, que tem por número 3.0. E nós estamos na quarta Revolução Industrial, que corresponde às pernas do Império Romano, que corresponde o número 4.0. Aí vocês vão atentar para isso. Procure pesquisar na sua Bíblia o que é a Revolução 4.0 e vocês vão ficar extremamente assustados. E é sobre isso aí que nós vamos falar agora. Preste bem atenção. Agora que já sabemos sobre isso aí, tá entendendo? O que é que vai acontecer? Vamos entender mais uma vez o dualismo, só para a gente chegar a um denominador comum. Preste bem atenção sobre o dualismo. No dualismo, né? No dualismo nós temos direita e temos esquerda. Olhe para o seu corpo para ver se não é isso. Contra fatos, não há argumento. Preste bem atenção. A China é um país que impera o regime comunista de esquerda. Por quê? Porque a China, né, ela é um país comunista e tem regimes comunistas de esquerda. E é representada por quem? Pelo dragão. E tem como cor o vermelho. Então eles são de esquerda. Tá entendendo? Por que eu estou falando na China? Para você entender. Nós estamos falando, né? Vós sois Deus. Na época de Jesus, o jargão que é pregado aí no sistema religioso é que ele só vê o lado religioso. Só que Jesus, ele abrange isso aí e deságua na ciência. E desaguando na ciência, temos que entender esses pormenores, ok? E para entender esses pormenores, vamos entrar onde? Na China. A China é um país de esquerda, comunista, tá entendendo? E que não acredita em Deus. Tá entendendo? É um país que não acredita em Deus. O que faz com que
Os cientistas chineses avançam em progresso em pesquisa genética com total, cabal liberdade. Porque os caras não acreditam em Deus, então faz deles, meu irmão, uns cientistas progressistas. Tá entendendo? Muito por conta de que a China é um país comunista, é um país ateu, é um país de esquerda. Tá entendendo? E aí eles vão agora fazer seus experimentos científicos aonde? Nas plantas. Os chineses estão fazendo aí os seus métodos científicos nas plantas, no genoma da planta, né? Depois eles passaram para os animais, ok? Eles passaram para os animais, eles faziam na planta tudo bem, eles foram passando para os animais tudo bem. E o que foi que eles estavam fazendo? Eles estavam cruzando geneticamente espécie, né? E gerando outra espécie. E aí vai dar o nome de mutação genética, onde se cruza uma espécie com a outra, vai gerar outro ser extremamente modificado, né? Chamado de mutação, ou os mutantes. Tem até um filme, um desenho chamado de quê? De X-Men, que mostra aí o que no futuro a ciência ia ser capaz de produzir. Seres mutantes, aonde os mutantes não conseguiam viver muito com seres humanos, né? Os seres humanos não aceitavam viver com os mutantes. Tá entendendo? E os mutantes também não aceitavam viver com... Só que os mutantes eram extremamente muito mais poderosos. E o que é que acontece com isso? Então, os chineses, eles tomaram dessa liberdade, né? Eles tomaram dessa primícia e foram modificando plantas geneticamente modificadas e depois também os animais e foram cruzando e também não só cruzando, mas modificando geneticamente as espécies, cruzando uma com a outra e gerando outro ser. Isso aí tudo na China. Não só isso, eles estão agora, mais ousados ainda, estão modificando geneticamente quem? Os seres humanos. Aí que o bicho vai pegar aqui, ó. Os caras estão modificando os humanos. Por que eles fazem isso? Porque os caras não acreditam em Deus. Véio. Tá entendendo? Aí o Conselho de Ética Científica Mundial, o Conselho de Ética, abomina esse tipo de coisa e pede, assim, eles emitem sanções pesadíssimas contra esse cientista que fez isso. Tá entendendo? Aí o governo chinês, que é um governo de esquerda, comunista, ateu, vai e esconde os seus cientistas. Tá entendendo? Para que o Conselho de Ética não venha punir esses caras. Porque eles estavam aí modificando geneticamente planta, tudo bem. Modificando geneticamente animais, tudo bem, meu irmão. Mas quando passou a modificar geneticamente os seres humanos, aí o Conselho de Ética tomou a providência. Não, peraí, aí já está indo, vocês já estão indo longe demais. Vocês já estão indo longe demais. Então vamos parar com essa bagunça aí, né? Porque aí já se trata de quê? Dos seres humanos. Tá entendendo? E aí o Conselho de Ética vai se posicionar, mas sem sucesso nenhum. Por quê? Porque a China é um país de esquerda, um país ateu, e eles têm total cabal liberdade para fazer o que querem mesmo. E eles vão ser defendidos pelo próprio governo chinês. Tá entendendo? E o que vai acontecer? Quais as consequências disso? Tá entendendo? As consequências disso é inúmeras. Tá entendendo? Inúmeras. Então vamos lá, vamos adentrar aqui mais na bioengenharia, né? Isso aí também é chamado de bioengenharia, o que na verdade assusta. Então vamos lá, pessoal, preste bem atenção. Essa engenharia genética, tá entendendo? Acontece dentro da própria China. E na própria China tem um instituto lá chamado de BGI, que é o Instituto de Genoma de Pequim. E teve um cientista que o cara quebrou o protocolo mundial da ciência
aonde o Conselho de Ciência, né, o acusou, o cara está até preso, o acusou ele de modificar, fazer seres humanos de cobaia e modificar geneticamente humanos, o que é uma aberração, porque, pô, peraí, o cara está modificando seres humanos, meu irmão. Você já está cruzando espécies de humanos com humanos, tá? Estou falando dentro do genoma humano. Dentro do genoma humano, meu, que isso aí é realmente algo assim, é algo terrível. E o que é que acontece? Acontece que a própria ciência não permite que isso venha, sabe, venha se alavancar, venha prosseguir avante. O próprio Papa, Carol, ele se posicionou contra isso. O próprio Papa já entrou a Igreja Católica e a própria ONU se posicionou contra isso. Tá entendendo? Mas só que a ONU e o Papa, né, eles são do Ocidente, são também aí um grupo de pessoas que acreditam em Deus, são de direita, mas a China é de esquerda. E o que foi que a China fez? Ele tem esse instituto aqui de BGI, que é o Instituto de Genoma de Pequim, e lá eles fazem as loucuras deles lá, tudo escondido, tá entendendo? Então, eles conseguiram, fazendo alguns experimentos, eles conseguiram impedir que porcos crescessem e ficassem pequenos, para atender uma grande demanda de pessoas que querem criar, que querem adotar porcos. Imagine bem, os caras fizeram isso com porcos, para permanecer os porcos em miniatura, pequeno, para poder atender uma grande demanda de pessoas, de gente, pessoas que querem adotar esses animais a nível doméstico. Pense aí, os caras foi lá, modificou o genoma dos porcos, diminuiu, controlou, sabe? Dominou o crescimento do porco. O porco ficou pequeno e agora eles estão atendendo uma grande demanda de pessoas, de chineses que querem adotar esse porco pequeno como se fosse animais de estimação. Vocês estão entendendo? E aí os caras vão fazer isso com o leão, vão fazer isso aí com o gorila, vão fazer com o urso. Daqui a pouco você vai ter um leão dentro de sua casa pequenininho, porque esses leões são seres, são animais geneticamente modificados na biotecnologia. Tá entendendo? E como é que esses caras aprenderam essa bagunça aí, meu irmão? A Bíblia diz: vós, seus deuses, sair de dentro do jargão sistemático que nos cega, né? Até porque Jesus falou: eu vim para os meus não me aceitaram porque eles estavam realmente cegos. Jesus, a luz do mundo estava cego para ele. Só que quando você pega essas questões aí, o que é que vai acontecer? Você vai explanar, você vai expandir, saia de dentro do jargão sistemático do sistema religioso, porque eles cegam, meu irmão. O mundo não é só aquilo ali, não. O mundo é diversidade. É aí que mora o perigo. Se vocês não atenderem o que na verdade está vindo de fora para dentro, ou só ficar aqui dentro nesse jargão preso, dentro desse cubo preso aí, vai acontecer que quando você for ver assim, você já te atropelou, meu irmão. Você tem aí uma pessoa modificada dentro conversando com você e você sem entender nada. Um ser humano extremamente modificado trocando ideia com você e dizendo que não acredita em Deus. Porque o homem fez isso. Isso aí é sério. Tá entendendo? Quem faz isso aí é engenharia genética, biotecnologia. Tá entendendo? E como foi que eles aprenderam isso? Aí agora a gente vai ter um assunto extremamente interessante. Vamos lá. Então, esses porcos aí de estimação, eles foram criados através da engenharia genética. Tá entendendo? E foram modificados ali, né? Para atender uma grande demanda de seres humanos que agora estão criando porcos geneticamente modificados, onde esses porcos não crescem, ficam em um padrão de tamanho único. E agora estão tentando fazer isso com quem? Com seres humanos. E falando em seres humanos,
eles avançaram nas pesquisas e, mirando agora os seres humanos, criaram, através da engenharia genética, dois gêmeos modificados geneticamente. Tudo isso acontece dentro de quê? Do genoma humano. Tá entendendo? Eles vão lá dentro do genoma humano, nesse micromundo, e modifica ali, meu irmão. E se você modificar a estrutura do genoma, você vai modificar e desconfigurar toda a estrutura externa. Tá entendendo? Aonde se encontra o que? O DNA. Meu irmão, o DNA, ele é de suma mega importância. Porque é o DNA que é o bloco construtor biológico. É ele que vai dizer a cor de seus olhos, ele que vai dizer o seu tamanho, ele que vai dizer, né, a sua cor, ele dita isso tudo. Ele é um maestro biológico, tá entendendo? Ele é o general biológico. Ele, na verdade, é o líder biológico. E ele que distribui as células para si, as células dos pâncreas, células do rim, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o cérebro, o coração. Ele que vai formando todos os órgãos, é o DNA. Só que o genoma, que é o genoma? O genoma é isso aí, é onde se encontra, sabe, os cromossomos. São 23 do pai, 23 da mãe, formando o que? 46 cromossomos. E dentro dos cromossomos existe o que? O DNA mesmo. Ou seja, o DNA é a origem. E os caras estão mexendo no DNA, meu irmão. Tá entendendo? Mas como é que eles estão mexendo dentro do DNA? Quem ensinou isso a ele? Eles utilizam um método chamado de quê? De CRISPR. CRISPR. Tá entendendo? Esse método chama-se de CRISPR, pois o professor que ensinou a ele foi que uma bactéria, através de uma ciência chamada de biomimética. O que é a biomimética? É a ciência, sabe, que se inspira na natureza. Isso é biomimética. É a ciência que se inspira na natureza. E foi se inspirando na natureza que o homem criou o quê? O avião. Foi se inspirando na natureza que o homem criou o quê? O submarino. Foi se inspirando na natureza que o homem criou o quê? Trajes aí aquático, né? Como também trajes para poder explorar o universo, o espaço sideral. Então, tudo que você tem hoje foram inspirados na maioria das vezes, 99% na natureza, porque a natureza nos ensina muito. E essa própria natureza agora ensinou esses cientistas, né, da engenharia genética a atentar para uma bactéria, meu irmão. Tá entendendo? Eles se inspiraram na natureza agora em grau micro e passaram a atentar agora para quem? Para uma bactéria. E tomando por base essa questão, os cientistas da engenharia genética do genoma, eles aprenderam um método de defesa de uma bactéria. A bactéria que eles estavam observando fez algo que ensinou a eles o CRISPR, tá entendendo? A bactéria ensinou a ele o CRISPR. E o que é o CRISPR? O CRISPR é o método que ele utiliza para modificar as plantas, geneticamente falando, para modificar também os animais, que tem animais geneticamente modificados. Eles aprenderam isso com o quê? Com uma bactéria. Muito por conta de que eu falei aqui, ó. Existe uma engenharia chamada de biomimética, que é a ciência que se inspira aqui na natureza. E se inspirando na natureza, na bactéria, a bactéria ensinou, velho, esses caras isso. Pasmem. Tá entendendo? A bactéria ensinou a ele o CRISPR. Mas como? De que forma? De que maneira? Aí eu vou explicar a vocês aqui agora. A bactéria, ela produz um sistema natural de defesa contra os vírus. Tá entendendo? A própria bactéria vai cortar
o próprio DNA dela, sabe? Para não ser infectada pelo vírus. E com o DNA cortado, potencialmente vai desativar a entrada do vírus para dentro da bactéria, porque o vírus é assim, o vírus é o menor ser encontrado na natureza. A palavra vírus vem de veneno. E ele precisa de um hospedeiro. O que é um hospedeiro? A bactéria. É como um ladrão entrasse dentro de sua casa, tá entendendo? E o vírus é isso, o vírus é o ladrão para entrar dentro de sua casa. Só que a bactéria, ela corta, sabe, ali o seu DNA e trancafiasse ali, se blindasse, sabe, a ponto de que esse ladrão não entrasse dentro de sua casa, que é o vírus. Vocês estão entendendo? E por não entrar na bactéria e não se nutrir, não se alimentar, obviamente o vírus, que tem pouco tempo de vida, morre. É assim que a bactéria faz. A bactéria, ela tem essa capacidade natural, sabe, de cortar o próprio DNA dela. E cortando o próprio DNA dela, potencialmente o vírus não consegue adentrar dentro dela e se alimentar e se nutrir e se multiplicar. Tá entendendo? Os cientistas, né, olhando para dentro, sabe, desse mundo aí bacteriano, eles aprenderam esse método chamado de CRISPR e agora estão burlando, sabe, estão modificando geneticamente plantas, animais e agora seres humanos. Agora que o barril. É aí que o Conselho de Ética, né, de Ciência Mundial tentou aí fazer algumas reclamações contra a China, né, que é um país que não acredita em Deus, então para eles tem total liberdade para isso. E o que é que acontece, meu amigo? Acontece que esses caras estão realmente cruzando seres humanos com seres, né, animais com animais e modificando os próprios seres humanos dentro deles mesmos, usando esse método chamado de CRISPR. Eles cortam o DNA dos seres humanos e encaixa outra espécie de DNA. Aí funde, cria uma fusão, cria uma união de um DNA com o outro que vai modificar agora os seres humanos. É aí que está o perigo, que aí, meu irmão, pode nascer um mutante, sei lá, qualquer coisa assim, ou até potencializar os seres humanos, porque eles querem ter um exército extremamente forte e poderoso e estão fazendo isso. Vós sois deuses, Jesus falou isso. A ciência se multiplicar, Daniel falou isso. As quatro, né, fases da extensão da estátua do sonho de Nabucodonosor mostrou esse perigo aí que a religião não mostra, porque eles são cegos. Tá entendendo? E aí, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que isso está assustando potencialmente aí a comunidade científica, que não quer que isso vá avante. Tá entendendo? Porque o vírus, ele precisa de um hospedeiro vivo, mas a bactéria, ela corta através do CRISPR aí o seu DNA, né, com uma tesoura natural e não permite que o vírus entre dentro dela. Tá entendendo? E aprendendo esse método, os cientistas, sabe, eles na verdade reproduziram isso em laboratório usando o mesmo método chamado de CRISPR, que é cortar o DNA dos seres humanos, tá entendendo? Porque já existe isso a nível de alimento. Você come arroz, feijão, macarrão, soja, tudo é com esse método aí, chamado de engenharia genética. São alimentos chamados de alimento modificado geneticamente. Tá entendendo? Tem até um nome que acabei me esquecendo desses alimentos. Alimentos. Então, os alimentos que você ingere, que você come, eles já são modificados, sabe? Geneticamente. Arroz que você come é modificado. Tá entendendo? Esse método já é aplicado nos nossos alimentos. Qualquer alimento que você comer hoje
tenha certeza que ele foi modificado. Tá entendendo? E acontece também isso com os animais. A maioria dos animais que nós ingerimos, a carne desses animais, eles são sim modificados geneticamente. Tá entendendo? E os seres humanos aprenderam isso através de quê? Dessa bactéria. Tá entendendo? Logo, os cientistas da engenharia genética estão utilizando esse mesmo método que aprendeu com as bactérias, chamado de CRISPR, e aplicando agora onde? Nos seres humanos, irmão. Modificando os seus genes e criando os genes artificial, por que artificial? Porque eles vão fundir uns genes com o outro. E aí vão modificar a altura dos seres humanos, a força dos seres humanos, a cor, o olho, tudo. Tá entendendo? E Jesus, ele já estava batendo nessa tecla há 2000 anos atrás, dizendo: vós sois deuses. Tá entendendo? Vós sois deuses. Existe, irmão, alguns alquimistas aí, né, que faziam uma espécie de transmutação química de um elemento para o outro e manipulando um elemento para o outro, mas isso aí, né, a ciência, ela fez isso aí em um grau extremamente raso, sabe? Extremamente pobre. Naquele tempo, os alquimistas era tido como um dos maiores cientistas de sua época. E eles, na verdade, faziam coisas incríveis. Tá entendendo? Eles transmutavam, né? Manipulavam elementos e transformavam em outro. Que é um exemplo que eles faziam. Eles pegavam aí e pegavam o azul, a cor azul, e adicionavam a cor amarela, a cor azul, misturava a cor e gerava o quê? Dava o quê? Verde. E isso aí impactava muita gente naquele tempo. Os caras viam isso aí como, né, como algo realmente incrível, inacreditável. Depois os alquimistas pegava o branco, misturava com o vermelho e dava o quê? Rosa. E os caras ficavam impactados. Quem via aquilo ali, via que os alquimistas, eles eram, os cientistas daquela época ali, eram os alquimistas, eles ficavam pasmos com os alquimistas. Tá entendendo? A população, os reis. Então, os alquimistas, eles eram esses tipos de cara místico aí que ficavam fazendo esses tipos de manipulação, impressionando naquele tempo lá, bem antigo mesmo, arcaico, que hoje, meu irmão, até uma criança faz isso. Mistura uma coisa, isso aí a gente aprende aí na escola, quando é pequeno, na arte, tá entendendo? Na arte, no desenho, a gente faz, eu passei por isso, misturar as cores. Os alquimistas faziam isso, né, naqueles tempos bíblicos antigos, né, e impressionava muita gente, porque se misturava uma cor, não sabia que cor ia dar. Eles não, eles misturavam o azul com o amarelo, gerava o verde, misturava o branco com o vermelho, gerava a rosa, misturava o vermelho com o amarelo, gerava o laranja. Isso aí, sabe, era uma mistura, era uma manipulação. Mas houve também, de forma natural, uma miscigenação ética, tá entendendo? De etnias étnicas e de etnias aqui no nosso Brasil. Uma miscigenação étnica aqui no nosso Brasil. E qual foi essas misturas aí? Assim como os alquimistas faziam isso de forma externa, o nosso corpo faz isso, mas tudo dentro do padrão biológico, sem mexer no genoma humano. Por exemplo, quando os brancos chegaram aqui e merendaram as Índias, né? Branco com índio gerou o quê? Caboclo. Tá entendendo? Branco com negro gerou o quê? Mulato. Índio com negro gerou o quê? Confuso. Chama-se misturas de raças diferentes que geraram, certo? Outra espécie de etnia. Então o Brasil é muito rico nessa miscigenação étnica aí. Tá entendendo? Existe uma mistura aqui no nosso Brasil assim. Nós temos esse padrão aí de miscigenação. Somos ricos nisso. Mas não deixaram de quê?
de ser seres humanos. Eles não deixaram de ser seres humanos. Tá entendendo? Mas se tratando aí, né, dos cientistas chineses, dessa instituição que eu acabei de falar aqui para vocês, que atua na China, chamado de BGI, Instituto de Genoma de Pequim, os caras estão agora modificando de forma interna, não mais de forma natural, os seres humanos, porque esse cruzamento que eu acabei de falar com vocês aqui, sobre branco com índio, branco com negro, índio com branco, isso aqui é uma mistura natural, sabe? Não deixou de ser seres humanos. Mas agora esses caras da BGI, dessa instituição aqui do Genoma de Pequim, os caras estão modificando geneticamente seres humanos. E eles aprenderam com o quê? Com uma bactéria. Que para se defender de um vírus, ela cortou aí o seu DNA, chamado de quê? De CRISPR. E ele pegou esse CRISPR, que é o método, e aplicou agora onde? Nos seres humanos. Eles estão cortando o DNA dos seres humanos e estão encaixando com outras situações aí, né? Com outra espécie de DNA. Aí o cara pega o DNA humano e encaixa lá um DNA de um macaco, vai gerar meio homem e meio macaco, meio homem, meio símio. O cara pega um macaco e gera o quê? Com o urso gera um bicho lá. O cara pega um homem com um leão e aí gera outro bicho lá. E aí vai. Isso eles estão fazendo. Tá entendendo? E até para poder potencializar aí a raça dos chineses, né? A raça humana. Mas isso aí, meu irmão, agride profundamente o Instituto de Conselho e Ética Mundial de Saúde, a OMS. Tá entendendo? A Organização Mundial de Saúde. Eles não aceitam isso. Esse conselho aí, eles não aceitam isso. Mas como a China é um país de esquerda, eles não respeitam isso. Tá entendendo? Então, os seres humanos estão ficando cada vez mais próximos aí, né, desses tipos de atos desumanos e estão utilizando o próprio homem como cobaia. Tá entendendo? Porque para fazer isso aí, teve algum cobaia. Para esse cientista maluco fazer isso aí chinês, né? Teve algum cobaia. Então, já comemos alimentos chamados de transgênicos. Toda espécie de alimento que você come é transgênicos, ou seja, eles são modificados geneticamente. Até aí tudo bem. O mal que isso causa no nosso corpo, a ciência já provou. Vai gerar cânceres dentro de você, sabe? E muitas vezes a gente acha que o câncer surgiu muito por conta aí de alguma desorganização biológica dentro do nosso corpo, mas não, gerou por conta de que a gente consome muito, não temos muito o que fazer, né? Temos que nos alimentar, mas vamos nos alimentar de quê? De sementes e plantas e verdura, fruta, sabe? Legumes, tomate, cebola, pimentão, coentro, tudo modificado geneticamente, tá entendendo? E a gente não tem muito o que fazer. Isso chama-se de transgênicos. São plantas geneticamente modificadas. Isso aí a gente já ingere e que faz um dano terrível na nossa saúde. A gente também já ingere também carne de animais geneticamente modificados. Não temos muito o que fazer, somos os cobaias deles. Agora os caras estão tomando, meu irmão, um rumo mais agressivo e aí usando os próprios seres humanos. E aí vai entrar uma série de coisas, né? Aí vai quebrar também os espíritos. Aí vai quebrar os espíritos, meu irmão, porque os espíritos, minha cara, se o cara consegue, né? Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Se o cara consegue, velho, assim, colocar, gerar um seres humanos geneticamente modificado, como é que fica aí o espiritismo kardecista, né? Aí eles vão ter que agora, aqui dizer que vai vir um espírito reencarnado, vai se reencarnar em uma espécie meio homem e meio macaco, meio homem e meio leão, meio homem e meio boi. Ou então até um próprio seres humanos, porém geneticamente modificado, né? Porque assim como você cruza espécies, estão gerando mutantes. E a ciência já falou, né?
alguns experimentos científicos já comprovou que não tem como cruzar espécie com espécie e dela, assim, formar uma espécie de durabilidade. Ou seja, o que é durabilidade? Ela viver por muito tempo. A maior prova disso foi que um escocês, um outro cientista maluco, criou aí geneticamente, através do genoma de uma ovelha chamado Dolly, e esse embriologista criou essa ovelha geneticamente modificada e ela não viveu muito tempo, ela morreu logo. Então esses seres aí não têm muita durabilidade, eles morrem logo. Mas só que os caras estão avançando a tal ponto que essa durabilidade, né, estão sim correndo para que esses seres fiquem vivos de forma comum, né? Como vivam aí 50 anos, 20 anos, 30 anos, até 100 anos. O que assusta a ciência, né? E aí a pergunta é, vós sois Deus, e onde é que essa ciência vai parar desse jeito? Tá entendendo? Que Deus continue nos abençoando.